tudo bem com você? Eu sou a Tia Rô e eu vim mais uma vez para mais uma história. Nessa oportunidade, amiguinho, nós vamos ler aqui na nossa Bíblia gigante, aqui no livro de Mateus, capítulo 28 e o verso 5 e o 6. Se você não sabe ler, pede ajuda à mamãe, ao papai, aos irmãozinhos, à vovó, amém? Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar que o Senhor estava. Amém? Olha, amiguinho, que história interessante. Nessa oportunidade, nós vamos continuar a história da Páscoa. Né? Na outra oportunidade falamos sobre a Páscoa do Antigo Testamento, que simbolizava a nossa Páscoa de hoje, né? A Páscoa do Antigo Testamento, né, que fala sobre o sangue do Cordeiro que é passado na verga da porta, né? Tudo simbolizava o sangue de Jesus, né? Para nós, hoje em dia, que nós temos que passar o sangue de Jesus na porta do nosso coração, né, amiguinho? Mas interessante como que se cumpriu. A Páscoa se cumpriu em Jesus, né? Ele era o Cordeiro da Páscoa, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele veio para morrer para os nossos pecados. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele veio, amiguinho, ele não, ninguém tirou a vida dele. Ele é que deu a vida dele para nos salvar, amém? Então, o que aconteceu? No final das contas, depois que o Senhor Jesus passou o seu ministério na terra, ele andou fazendo curas e prodígios e sinais, né? Maravilhas. Ele fez tantas maravilhas, né? Acalmou tempestades, ele expulsou demônios, ele fez tantas coisas maravilhosas, né? Curou tantas enfermidades, ressuscitou até mortos, né? Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo, né? Ele fez tantas maravilhas, amiguinho. E o povo, onde Jesus estava, imagine que se Jesus andasse na terra, né? Se eu estivesse lá naquele tempo também, ia seguir Jesus, você não ia? Então, amiguinho, o povo sabia onde Jesus estava, o povo ia, o povo seguia Jesus onde ele ia. Então, era aquela multidão de gente atrás de Jesus. Então, os sacerdotes, né? E os principais dos sacerdotes, os fariseus, os escribas, começaram a gerar no seus corações inveja de Jesus, porque o povo seguia Jesus, né? E eles começaram a maquinar mal contra Jesus nos seus corações. Mas isso porque Deus permitiu, porque o Papai do Céu queria que Jesus, ele fosse o nosso Cordeiro Pascual. Então, ele, assim, por causa que Jesus sempre estava ali, né? Sempre tinha gente ali, aconteceu que gerou esse mal no coração dos sacerdotes. E uns dias antes da Páscoa, Jesus, ele encontrou um jumentinho, né? E montou naquele jumentinho e saiu, né? Na sua entrada triunfal de Jerusalém, diz a palavra, né? E ele foi andando ali montado naquele jumentinho e o povo colocava folhas de palmeiras assim para ele passar e dizia hosanas, né? E falando que o Senhor, ele era o rei que estava passando ali, estava aclamando Jesus como um rei, né? E aí isso enfureceu mais ainda o coração dos sacerdotes naquela época, e eles estavam procurando um jeito de matar Jesus, porque eles achavam que Jesus estava blasfemando das coisas de Deus. E aí aconteceu o que, amiguinho? Que Judas Iscariote, um daqueles que era discípulo de Jesus, ele queria ganhar dinheiro, e ele sabia, né, que os sacerdotes queriam Jesus, e o que ele fez? Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, amiguinho. Por 30 moedas de prata, ele vendeu Jesus, né? E enquanto isso, estava na semana da Páscoa, o Senhor Jesus disse para os discípulos: olha, vocês vão
pela cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água na mão, ele carregando um cântaro de água. E esse homem, vocês seguem ele, que onde ele entrar, vocês pedem, porque eu vou precisar para celebrar a minha Páscoa. E aí os discípulos foram encontrar esse homem carregando um cântaro de água na mão, e onde ele chegou, eles prepararam a Páscoa para eles comerem a Páscoa antes do Senhor partir. E eles comeram a Páscoa naquela noite ali, muito maravilhoso. É muita coisa, se a gente for contar tudo, é muita coisa, é muita história maravilhosa que tem. Mas uma coisa que é marcante é que naquele momento que ele estava ali com os seus discípulos, ele disse assim: um de vós vai me trair. E aí os discípulos, amiguinho, ficaram todos preocupados, sabe? Um perguntando para o outro: será que é eu? Será que é eu? Mas será que é eu? E João sabia que não era ele. Sabe o que ele fez? Ele deitou no ombro de Jesus assim e ficou bem tranquilo, porque ele sabia que não era ele que ia trair Jesus. Mas os outros ficaram todos preocupados. Será que sou eu? Né? E aí, amiguinho, depois que terminaram ali, eles cantaram um hino maravilhoso. Eu não sei que hino que eles cantaram, né? Mas eles cantaram um hino maravilhoso depois da Páscoa, né? Que eles comeram. E eles foram para o Monte das Oliveiras, onde Jesus costumava orar. E Jesus levou os seus discípulos ali com ele, e ele se afastou um pouco para ele orar, porque ele estava muito triste. Jesus ficou muito angustiado. Diz a Bíblia que ele suou gotas de sangue, amiguinho, de tão nervoso e aflito que ele ficou, tão angustiado que ele ficou, né? E quando ele levantou-se dali e disse: vamos, daqui a pouco chega, sabe quem, amiguinho? Chegou Judas com os sacerdotes, com os soldados romanos que governavam aquela época, que trabalhavam ali. Levou eles para prender Jesus lá no Monte das Oliveiras. Ele sabia onde Jesus estava, e em vez dele ir lá orar com Jesus, ele foi lá se ajuntar com aqueles homens que queriam o mal de Jesus. Tá vendo só, amiguinho? Que coração perverso que Judas tinha. E aí aconteceu o que, amiguinho? Sabe o que ele fez? Ele chegou e deu um beijo em Jesus. E Jesus falou assim: Judas, com um beijo você vai trair o Filho do Homem? E aí eles prenderam Jesus, levaram Jesus, julgaram ele, passaram ele pelo julgamento religioso, pelo o procurador Pôncio Pilatos, que era o governador ali na Judéia, passou pelo governador, e eles não achavam crime nele, a menos que eles inventaram lá uma mentira lá, né, e acusaram ele. Mas ele não tinha crime algum, né? Ele era inocente. E aí o que fizeram? Julgaram ele, condenaram ele à morte de cruz. Mas lá na cruz, meu amiguinho, você sabe que interessante? Ele foi colocado na cruz do meio, no meio de dois ladrões, amiguinho. Dois ladrões. Tinha um que não quis saber de Jesus, que blasfemava contra Jesus, falava mal dele, sabia? Mas o outro falou assim: você não teme a Deus estando nem na mesma condição que ele? Nós estamos aqui porque nós fizemos mal, mas ele, que mal ele fez? E aí ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus olhou para ele e disse: na verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Olha que coisa maravilhosa, amiguinho. O Papai do Céu levou aquele ladrão arrependido para as mansões celestiais. Viu que interessante? Porque ele recebeu Jesus no coração dele. Então, Deus deu o poder dele ser chamado de Filho de Deus. Porque é isso que diz a palavra do Senhor. Aqueles que recebem Jesus como Salvador, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa. E aí, amiguinho, depois que tiraram Jesus ali da cruz,
eles tiraram ele da cruz e colocaram ele no sepulcro. Colocaram ele no sepulcro e lá no sepulcro, amiguinho, colocaram 2 guardas para guardar aquele sepulcro. Você já viu falar que tem que pôr a guarda para guardar morto? Aí o morto tá morto, o morto não sai dali. Mas porque Jesus tinha falado que ia ressuscitar, amiguinho, aqueles homens falaram assim, não, os discípulos dele vai roubar ele e vai falar que ele ressuscitou. Então precisa colocar 2 guardas lá guardando a porta do sepulcro. E aí aconteceu o que, amiguinho? Os guardas estavam lá guardando o sepulcro quando de repente um anjo apareceu, um anjo com um resplendor muito forte de luz apareceu, amiguinho. Quando ele chegou, os guardas ficaram atemorizados e desmaiaram, caíram para o chão. E o anjo ficou ali até acabar de amanhecer. Quando amanheceu, as mulheres foram para embalsamar o corpo de Jesus. E elas falaram assim no caminho: quem será que vai revolver para nós a pedra do sepulcro? A pedra é muito pesada, nós não vamos conseguir arrastar aquela pedra. Mas quando elas chegaram lá, a pedra estava arrastada e Jesus não estava lá mais. E elas ficaram desesperadas, sabe? Mas de repente elas viram um anjo. O anjo disse: olha, vocês estão buscando a Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, ele já ressuscitou como ele tinha prometido. E aí elas saíram e viram, né? Maria Madalena viu Jesus na porta do sepulcro, ali no jardim, né? No jardim do Getsêmani, né? Ela viu Jesus ali. E Jesus disse: não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas ide aos meus discípulos e a Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro, amiguinho, Pedro tinha negado Jesus por 3 vezes. Lembra a história que Pedro negou Jesus e o galo cantou? Assim, amiguinho. E Jesus disse: diga aos meus discípulos e a Pedro. Ou seja, Pedro está preocupado, achando que eu não amo mais ele, mas eu ainda amo Pedro e ainda eu quero que Pedro seja pescador de homens. É isso que Jesus estava dizendo, amiguinho. Mas coisa maravilhosa, sabe o que significa Páscoa? Que Jesus, ele é o Cordeiro que o Papai do Céu, desde lá do Antigo Testamento, já estava dizendo para nós que ele ia enviar para morrer no nosso lugar, para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado. Então, amiguinho, você gostou dessa história? Se você gostou, fica esperando, porque na próxima oportunidade a gente vem com uma história nova para alegrar o seu coração e edificar a sua fé. Amém?